Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito recorrente no Enem, que é a ideia de unidade de medida. Na verdade, toda essa primeira parte que a gente vai estudar é muito recorrente no Enem, então é muito importante que você foque nessa parte do curso. A primeira unidade que nós vamos falar é a unidade de comprimento. A unidade de comprimento, ela é linear. O que significa isso? Aqui a gente vai pensar numa única dimensão. Ou é o comprimento, ou é a largura, ou é a profundidade, mas a gente vai sempre pensar em uma única dimensão. E isso facilita as coisas para nós. A gente vai ter uma escala de conversão que vai ficar muito fácil de você passar de uma unidade para outra sem que tenha dúvidas. O que pode gerar uma certa dúvida? O que pode gerar dúvida é a parte de potência de 10. A primeira unidade que a gente vai falar é o comprimento. O comprimento, ele tem um padrão, que é o metro. A gente está falando do sistema métrico. E o metro, ele tem 3 múltiplos e tem 3 submúltiplos. Quais são os múltiplos? No caso, quilômetro, hectômetro e decâmetro. E ele tem 3 submúltiplos: decímetro, centímetro e milímetro. Esse aqui do meio, como eu disse, é o padrão que a gente vai utilizar. Embora ele seja o padrão, a gente pode ser obrigado a fazer conversões dependendo do que o autor da questão pediu. Então é muito importante que você saiba fazer essa conversão. A ideia aqui é que a gente está lidando com múltiplos e é uma escala decimal. Como assim? De metro para decímetro, multiplica por 10. De decímetro para centímetro, multiplica por 10 de novo. Daí a ideia de usar a potência de 10. Agora, toma cuidado. Tem pessoas que gostam de decorar. Só que se você for decorar, você vai ter que decorar uma série de combinações, o que eu não acho que seja uma boa ideia. Você vai ter que ficar decorando. Como é que eu faço para passar de milímetro para quilômetro? E aí ficar decorando isso não é uma boa ideia. O método que eu acho mais fácil de você conseguir ter sucesso é usando a escala mesmo. Usando essa ideia, quilômetro, hectômetro, decâmetro, e pensando em quantas casas para a direita ou para a esquerda você vai ter que deslocar a vírgula. Vamos ver como é que funciona. Imagina aquele exemplo que está ali. Vamos supor que eu tenha 252 metros e por algum motivo eu queira transformar isso para hectômetro. Ao invés de você ficar buscando na memória aí por quanto que tem que multiplicar ou por quanto que tem que dividir, você vai pensar nessa sequência aqui para mim. E você vai sempre pensar onde você está e onde você quer chegar. Como assim? Imagina, a gente tem 252 metros e quer chegar em hectômetro. Aí é só você pensar, de metro para hectômetro, você vai ter que voltar 1, 2 casas. E aí, é só você pensar nisso. Ju, mas como assim voltar 2 casas? É porque, na verdade, como se trata de uma escala decimal, cada casa que você volta ali é como se você estivesse dividindo por 10. E dividir por 10 é muito fácil, é só voltar a vírgula uma casa. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. É como se eu dividisse por 10 2 vezes, ó. Divide aqui por 10, divide por 10 de novo. Na prática, é só você andar com a vírgula. Isso aqui é um número inteiro. Se é número inteiro, a vírgula está aqui. Se eu quero chegar em hectômetro, eu volto 1, 2 casas. O que é que vai virar isso? Vai virar 2,52 hectômetros. Pode ser que ele te peça para fazer outras mudanças. Ju, mas e aquela ideia da potência de 10? A gente vai chegar lá. Nesse caso, se você quiser, você pode usar, mas não tem muita necessidade de usar a potência de 10 para um número desse jeito que está aí. A gente vai chegar nessa parte. Agora, imagina aquela situação ali. Vamos supor que você tem uma medida que está em quilômetro e por algum motivo você precisa escrever essa medida em metro. Como é que você vai fazer? Você vai pensar nessa sequência aqui para mim. Vai localizar onde você está e onde você pretende chegar. Então, por exemplo, a gente está aqui, ó, em quilômetro. Nosso objetivo é chegar em metro. Para fazer isso, o que você vai ter que pensar aqui? Você vai ter que andar 1, 2, 3 casas para a direita. Vem aqui e faz isso, ó. 1, 2, 3 casas para a direita. O que era 0,029 vai virar 29 metros. E aí está resolvido o nosso problema. Olha esse exemplo. Imagina que eu tenho lá uma medida que está em hectômetro e por algum motivo eu quero transformar essa medida em milímetro.
que você vai fazer? Você vai pegar a mesma sequência que está aqui, vai identificar onde você está e onde você pretende chegar. Então, dá uma olhada, ó, a gente está em hectômetro e o nosso objetivo é chegar em milímetro. Vem aqui, ó, e desloca a vírgula. Você vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. O que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente deslocar a vírgula 5 casas para a direita, ou, se alguém preferir, você pode multiplicar por 10 elevado a 5. Uma dúvida que pode surgir aí é a seguinte: ah, Ju, mas eu me confundo com o sinal dos expoentes. Quando que o expoente vai ser positivo? Quando que o expoente vai ser negativo? Então, no caso de conversão de unidades, isso vai depender se você está indo de um múltiplo para um submúltiplo ou de um submúltiplo para um múltiplo. De maneira informal, é se você está indo de uma unidade maior para uma unidade menor ou se é o contrário. Por exemplo, 1 quilômetro é a mesma coisa que 10 hectômetros. 1 quilômetro é a mesma coisa que 100 decâmetros, porque eu ando 2 casas. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros, porque eu estou multiplicando por 10 3 vezes. Então é só você pensar nisso que você consegue resolver a sua dúvida. Então vamos lá. Aqui eu multipliquei por 10 5 vezes. Se eu estou multiplicando por 10 5 vezes, é equivalente a eu multiplicar por 10 elevado a 5. Aí o que você pode fazer? Ao invés de deslocar a vírgula, você pega o número do jeito que ele está aqui, do jeitinho que ele apareceu ali, ó, 1,326 e multiplica por 10 elevado a 5. Uma dúvida que pode surgir aí: ah, Ju, mas aí eu vou deixar a resposta assim? Depende. Como assim depende? Depende, na maior parte das vezes, de quem elaborou a questão. Tem autor que gosta de escrever o número usando o que a gente chama de notação científica. Tem autor que não se importa com isso. Então, vai muito de como o autor vai escolher escrever a sua resposta. Então, a gente poderia muito bem deixar daquele jeito. Ou a gente pode ajeitar aquele número também. Por exemplo, imagina que você fala assim: ah, não, eu vi ali uma oportunidade de não ter que usar potência de 10 e andar com a vírgula. Sem problema nenhum. Você vai pensar assim para mim, ó, tá, a vírgula está aqui. Eu preciso andar 5 casas. Você vai andar 1, 2, 3. Depois de andar 3 casas, ainda tem que andar mais 2. Ou seja, você vai andar 5 casas. Dá uma olhada. Você anda 1, 2, 3. Ainda faltam 2. Como faltam 2, você teria que colocar 2 zeros. Ficaria esse número que está aqui, ó, 1.326, com mais 2 zeros. Ou seja, 132.600 milímetros. Eu vou tentar te mostrar um pouco da ideia da potência de 10 para você ver alguns casos em que usar a potência de 10 vai ser o mais adequado para nós. Vamos ver. Olha aquele exemplo que está ali. Imagina, eu tenho um número bem pequeno e a medida está em decímetro. Por algum motivo, eu quero transformar aquilo ali para quilômetro. Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Pensa bem. A gente está em decímetro, nosso objetivo é chegar em quilômetro. Para isso a gente tem que voltar 1, 2, 3, 4 casas. Lembra aí, cada casa que você volta é como se você dividisse por 10. Então aqui, ó, eu vou dividir o número por 10 uma vez, 2, 3, 4 vezes. Então vou dividir por 10 4 vezes. O detalhe é que dividir por 10 4 vezes é equivalente a multiplicar por 10 a menos 4. Ah, Ju, como assim? Imagina, você tem lá um número e está dividindo ele por 10 elevado a 4. O que acontece aqui é o seguinte: é como se eu pegasse essa potência e passasse ela aqui para cima. Não tem problema nenhum em fazer isso, só que tem um preço a pagar. Quando você inverte uma potência, você precisa trocar o sinal do expoente. Então, o que viraria isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que A vezes 10 a menos 4. Então, dividir por 10 é equivalente a multiplicar por 10 a menos 1. Dividir por 10 ao quadrado é equivalente a multiplicar por 10 a menos 2. E assim por diante. Ah, mas em que isso me traria alguma vantagem?
na hora de você, por exemplo, usar a potência de 10. Como assim? Aqui, nós teríamos que voltar com a vírgula 4 casas. Repara, você ia voltar uma, ia ter que colocar 3 zeros, vírgula e zero de novo. Você corre sério risco de confundir a quantidade de zeros, confundir onde que a vírgula está. Então, para não acontecer isso, a gente pode usar a potência de 10. O que você teria que fazer? Era só você pensar. Basta eu pegar esse número do jeito que ele está ali, sem mudar nada. Repete ele aqui, ó. 0,386. E multiplicar por 10 elevado a menos 4. E aí está resolvido o nosso problema. 0,386 decímetros é a mesma coisa que 0,386 vezes 10 a menos 4 quilômetros. Imagina que você está fazendo uma prova e que isso aqui seja o seu resultado. A resposta não vai vir assim. Por quê? Porque eles costumam ajeitar um pouco a resposta, né? E como é que a gente faz isso? Usando potência de 10. Agora, eu preciso que você entenda. A gente vai esquecer que a gente está falando de conversão de unidades, vai focar agora em potência de 10, tá? Então, esquece unidade de medida, a gente já trocou. Eu quero a minha resposta em quilômetros, já está em quilômetro. Agora, a gente vai mexer só com a ideia da potência de 10. Eu vou fazer aqui de um jeito, só para tentar te mostrar como é que funciona, e depois, obviamente, a gente vai fazer isso aqui direto, tá? Dá uma olhada. Esquece essa potência por um instante. Esse número que está aqui, ele tem 3 casas decimais. Imagina que quem elaborou a questão não gosta de trabalhar com número decimal, ou prefere dar a resposta usando números inteiros. E dá para fazer isso. É só mandar a vírgula para cá. Só que para mandar a vírgula para cá, a gente teria que andar 1, 2, 3 casas para a direita. Agora, cuidado, tá? Não é mudança de unidade, a troca já foi feita. Para eu andar 3 casas para a direita ali, é como se eu pegasse 3 casas emprestadas. Ah, Ju, como assim pegar 3 casas emprestadas? É como se eu viesse aqui e multiplicasse, vou fazer aqui no cantinho, ó. Para eu poder andar com a vírgula 3 casas para a direita, eu teria que multiplicar esse número por 1000. Só que entende? Aqui é como se fosse uma fração, ó, aqui embaixo tem 1. O que está acontecendo aqui é o seguinte, eu posso vir aqui e multiplicar aqui em cima por 1000. Só que tem um detalhe, se eu multiplico o numerador de uma fração por 1000, para não alterar o resultado da fração, eu tenho que multiplicar o denominador também por 1000. Dá uma olhada. Ficaria algo assim, esquece a potência por um instante, essa vírgula ia andar 3 casas para a direita, ficaria 386 vezes 10 a menos 4, isso em cima. Embaixo ficaria dividido por 10 ao cubo. Tenta entender, eu posso muito bem pegar essa potência e mandar ela aqui para cima, só que na hora que eu faço isso, viraria algo assim, ó, 386 vezes 10 a menos 4, pensa aí um pouco. Tá 10 ao cubo, para ir para cima fica 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3. Repara, desse lado aqui a gente tem produto de potência de mesma base. Para quem não se lembra aí, você conserva a base e soma os expoentes. Menos 4 com menos 3 vai dar quanto? Menos 7. E aí está resolvido o problema também.